Será que depois dos 30 emagrecer fica mais difícil? Será que existe um temperinho especial que se você colocar na sua comida você vai derreter toneladas de gordura? Bom, hoje, nesse vídeo a gente vai falar sobre o quê? Sobre 4 mitos e 3 verdades sobre metabolismo. Então vem comigo entender que afinal o que é metabolismo de uma forma muito simples e prática. Bom, metabolismo é o quê? É o conjunto de reações que acontece aí dentro do seu corpo. Então, o que é importante entender? Metabolismo não é uma coisa que a gente liga e desliga. Ele é como se fosse uma empresa, sabe? Seu corpo, eu sempre uso essa frase, eu sempre falo isso. Pensa no seu corpo como se fosse uma empresa, ou então uma grande cidade. Cada pessoa tem a sua função, cada pessoa tem a sua profissão e dentro de uma empresa, cada pessoa tem uma função específica. Suas células também têm. E elas vão mudar ou exercer algumas funções, às vezes de forma mais rápida, mais devagar e tudo mais, como? De acordo com o que for demanda para ela. Então, o que acontece? O metabolismo ele não é uma coisa fixa e que todos os dias acontece exatamente do mesmo jeito, com aquela queima calórica de exatamente 1485,2 calorias. Por isso, um mito que eu já vou colocar aqui, esse é bônus, tá? Você não precisa ter uma noção perfeita, porque você não tem como você ter uma noção perfeita do quanto você gasta de energia por dia e ficar contando na ponta do lápis ou do aplicativo o quanto você vai comer e vai gastar de calorias. Você não precisa fazer essa conta meticulosa. É importante ter uma ideia, uma noção, mas não precisa ser tão meticuloso assim. Então, se você já acreditava nisso, já pode, se você não sabia, agora você está sabendo, não é verdade? Bom, e outra coisa. Vamos lá, já que eu dei um mito de bônus aqui, vamos para o segundo mito, que é o quê? Metabolismo lento é culpa da genética. Será? A verdade é que, às vezes, você acredita que você nasceu com metabolismo lento, e não é bem assim. É que existem pessoas que vão ter uma digestão um pouco mais devagar. Tem pessoas que vão ter uma digestão um pouco mais lenta, um pouco mais rápida. Tem pessoas que ela sente fome mais rápido. Tem pessoas que vão sentir fome, ela come às vezes meio-dia e depois ela volta a sentir fome às 4, 5 horas da tarde. Tem gente que sente fome antes. Vai variar também essa questão de percepção da fome, o que você comeu, a quantidade que você comeu, isso tudo varia, né? Não é bem culpa do metabolismo. A questão é que cada ser humano tem um comportamento, eu diria que é como se fosse uma individualidade, sabe? Nisso, quem explica um pouco melhor é a medicina Ayurveda, né? Que tem os doshas, que são Pitta, Vata e Kapha, que tem a ver com a mistura de elementos e tudo mais, que eu não vou entrar nesse assunto aqui, porque eu não pratico Ayurveda, mas eu gosto muito daquela visão, por quê? Porque explica muito isso, sabe? Você precisa aprender a fazer o quê? Conhecer a sua individualidade e entender que não é culpa do seu metabolismo, você precisa entender que tipo de metabolismo você tem, e aí aprender a conviver com ele e não querer que ele mude, ou desejar, ou ficar se torturando, falando, eu queria ter um metabolismo lento, eu queria ser assim, eu queria querer, mas não é, entendeu? Primeira lição da vida adulta é essa, sabe? A gente não pode ter tudo o que quer e paciência, e a gente tem que aprender a aceitar as coisas que a gente tem, a viver e fazer o melhor com ela e ponto final, certo? Porque às vezes a gente também bota a culpa no metabolismo, mas metabolismo é o ser humano aqui que não quer fazer escolha, né? É que quer facilitar tudo e que quer que o metabolismo queime, sabe? Isso aí é um mito também, tá? Não é culpa de genética, não. E às vezes a gente tem mais que olhar para as nossas escolhas, nossos comportamentos, nossas atitudes, porque às vezes vocês estão querendo fazer, ou querendo um milagre muito especial, ou querendo uma coisa muito mágica, muito milagrosa, e fica botando culpa na genética, né? Tem casos e casos. Tem casos que tem casos que não, certo? Então, isso é outro mito. Não é negócio de genética, não. Outro mito.
Para emagrecer, eu tenho que acelerar o meu metabolismo a qualquer custo. Fala pra mim, você acredita mesmo que isso é verdade? Porque isso é uma clássica, né? Tem gente que acha que tomar café com pimenta, se ela vai jejuar, se ela vai, sei lá, treinar aeróbico de jejum, você vai acelerar essa queima. E na verdade não é bem assim, né? Antes fosse fácil desse jeito, ou simples, com truques e mágicas, e a gente conseguisse, assim, ó, fazer o metabolismo ou o emagrecimento acelerar. Não é bem assim que acontece, certo? Então, se o seu corpo... Eu não quero entrar muito a profundo nesse assunto, tá? Se você tiver interesse em saber mais sobre isso, é só a gente entender o seguinte. Seu corpo tem como se fosse dois mecanismos, né? Que ele tem o sistema de alerta e ele tem o sistema de que tá tudo bem, tá relaxado. Se eu não me engano, é o sistema simpático e parasimpático. Eu não vou entrar aqui, como eu disse, eu não vou ficar falando palavra difícil aqui. Quando você fica querendo acelerar ou fazer jejum prolongado ou algumas coisas assim, você coloca o seu corpo em estado de alerta. Por quê? Pensa, outra analogia aqui que eu acho interessante, que funciona muito bem. Lembra e pensa sempre que se você comparar o teu metabolismo, o engordar e emagrecer, com dinheiro e conta bancária, você vai começar a entender um pouco mais, tá? Pensa como se fosse uma questão financeira. Então é o seguinte, para você engordar a sua conta bancária, o que você tem que fazer? Você tem que fazer mais depósitos do que retiradas, certo? Mas, se você... por isso que não faz sentido, você tem que comer menos e gastar mais, né? Se você recebe menos e gasta mais, vamos supor que você tem um estilo de vida que você precise sempre de, sei lá, R$1.400 é o mínimo que você gasta, certo? Que eu tô querendo comparar com metabolismo. Se você recebe menos do que isso, o que você vai fazer? Você não vai ficar desesperado, vai entrar em alerta e querer economizar? Você não vai gastar em paz, você vai ficar desesperado. Seu metabolismo é igual. Não adianta você achar que você vai comer 800 calorias e vai ficar de boa, vai ficar tudo bem. Não vai. Às vezes você vai ativar um sistema de fome, é complicado. Então, assim, lembra, e assim, para pra pensar, se você tem problema com gasto, se você é compulsivo, se você gasta muito, se você gosta muito de comprar e tudo, pode ter certeza que você tem um descontrole alimentar também, tá? Pode ter certeza, porque sua relação com a comida é muito semelhante com a sua relação com o dinheiro. E quando você melhora uma, às vezes automaticamente você melhora a outra, sabe? É uma correlação interessante de se fazer, certo? Então, você não tem que acelerar seu metabolismo a qualquer custo. E assim, sabia que não tem como você acelerar? Quer dizer, tem uns remedinhos, né? Que o pessoal toma aí, que eu acho que agora é proibido. Mas antigamente existiam remedinhos que aceleravam o metabolismo. Mas a gente já sabe, afinal das contas, o que dá, né? É saudável? Não é, né? Aí é engraçado, a gente fala muito, obesidade é isso, obesidade é aquilo. Então, esses remedinhos de acelerar o metabolismo é saudável? Então você emagrece, fica doido de outro jeito. Então beleza, não vou ter os problemas da obesidade, mas tem outro que é efeito colateral do remédio. Que negócio é esse? Sabe? Que não faz o menor sentido, certo? Então a gente tem que lembrar também que tem associação com estilo de vida, certo? Estilo de vida é o quê? Aquilo que você faz todos os dias, tá? Outro mito. Depois dos 30 tudo despenca, aí é só ladeira abaixo. Isso é verdade? É até um certo ponto. Por quê? A questão, se você também parar para observar a natureza, como que uma flor desabrocha? A gente não tem todas as 4 estações, a gente também passa pelas 4 estações. Então, quando você nasce, você tá lá no auge do desenvolvimento, aí você atinge o ápice do desenvolvimento e depois desse desenvolvimento, você vai começar um declínio realmente. Então, o que acontece? Se você não faz nada para isso, se você tem uma vida sedentária, que você não se preocupa com a alimentação, que você não faz exercício, que você não nada, sabe? O que acontece? Você vai sim perder massa muscular. E aí o fato de você ir perdendo massa muscular faz com que você gaste menos energia, mesmo em repouso, e aí, consequentemente, seu metabolismo fica mais lento mesmo. Ou seja, não tem como você correr da musculação, do exercício resistivo, né? Do exercício de força. Você vai precisar fazer, porque para pra pensar, a gente está vivendo num estilo de vida que
num ambiente que ele favorece a preguiça, que ele favorece. Antigamente a gente tinha que ir abrir a janela, acender a luz, por mais que é um movimento ridículo. Hoje, se você pedir para Alexa, ela faz tudo para você. É o robô que limpa a casa, é isso, é aquilo. Aí por que? Você fala, então quer dizer que você está defendendo que você tem que ser igual a Branca de Neve, né? Tem que fazer todas as tarefas domésticas? Não. Mas a gente não pode esquecer que a nossa rotina, nosso cotidiano foi chamando mais e ocupando um espaço maior da nossa vida, que a gente só fica preocupado em trabalhar, pagar conta, estudar isso e aquilo, aquilo outro, que ia usar a escada rolante, ia usar elevador, e faz tudo de carro, a gente se movimenta pouco. Antigamente não era assim, a gente se movimentava mais. Até o que? Hoje a gente tem que pedir por aplicativo, às vezes a comida chega até a sua casa, né? Se fosse para pensar para o que o corpo humano foi feito, como ele foi feito, para o que ele foi feito, a gente tinha que ir atrás da comida, você tinha que caçar, você tinha que limpar, você tinha que limpar a caça, você tinha que plantar, você tinha que coletar, você tinha talvez que derrubar a árvore, tinha que fazer um monte de coisa. Então assim, para coisas que a gente precisa pro cotidiano, a gente tinha que se movimentar mais. Hoje em dia você não tem que se movimentar tanto e cada dia inventam uns ovos de Páscoa absurdo, panetone recheado com não sei das quantas. Então a gente tá comendo além das necessidades e alimentos que são muito densos em calorias e tá se mexendo quase nada, né? E hoje em dia, eu não sei se isso é verdade, né? Mas eu já ouvi falar que existe um termo novo que é sedentarismo ativo, sedentário fisicamente ativo, uma coisa assim, que é o quê? É aquela pessoa que ela trabalha home office, sei lá, 12 horas, sei lá eu, e aí ela vai pra academia e fica 2 horas na academia. Tipo, não quer dizer que ela não que não tá bom o que ela tá fazendo, mas a gente precisa aprender a se movimentar um pouquinho mais, a gente precisa trazer movimento que não é planejado para o nosso dia, entende? Então, metabolismo depois dos 30 despenca se você deixar, né? Se você não colaborar com ele, se você não der atenção. E também dar atenção não é ficar contando cada grama de proteína que vocês têm que tomar, não, viu? É o equilíbrio, gente. Equilíbrio. Nem muito para um lado, nem muito para o outro. Bom, agora vamos para o outro mito. É o último mito, né? E será que existe comida mágica que acelera tudo e que faz a mágica? É pimenta, é chá de gengibre, é gengibre não sei das quantas, é shot anti-inflamatório, é glutamina não sei o que lá. Será? Assim, esses alimentos, se você consumi-los com frequência, eles podem ser coadjuvantes, porque aquela coisa, mal não faz, e eles têm sim lá o seu papel importante na saúde, sabe? Eles têm propriedades que são benéficas e a gente deveria pensar em consumi-los por conta disso. Agora, você acha que você vai tomar um shot anti-inflamatório, depois você vai comer um monte de coisa como se não tivesse amanhã, ou sem critério de escolha nem nada? Você acha mesmo que vai fazer um milagre aí? Vai, né? Então a gente tem que se ajudar. Não existe comida que emagrece, não existe comida que engorda, não existe comida que faz milagre, não existe comida que desinflama. Aliás, você nem tem que se preocupar com isso. Em vez de você pensar em desinflamar seu corpo, que tal você pensar em não inflamá-lo, né? Que também não é bem assim, comida que inflama. É o desequilíbrio, sabe? Se quiser também, posso trazer esse vídeo mais pra frente, né? E agora a gente vai falar o quê? De algumas verdades surpreendentes. E o que é verdade? Falei dos mitos, agora a gente tem que falar da verdade, certo? Algo que às vezes dói ouvir. O metabolismo muda o tempo todo. Então, se você dormiu bem, ele vai trabalhar de um jeito. Se você se exercita com frequência, ele vai trabalhar de outro. Se tá frio, ele vai trabalhar de outro. Se você tá doente, ele vai trabalhar de outro. Se você tá estressado, ele vai trabalhar de outro. Ou seja, se você muda a rotina, se você muda seu humor, o metabolismo muda também, né? Às vezes, não precisa ficar preocupado e tudo mais, que isso vai impactar de uma forma muito negativa ou de uma forma muito significante. Pá, engordei, porque não é assim, né? Mas ele é um espelho que reflete as coisas que acontecem com você. Então ele muda. E o nosso corpo também muda com o tempo, sabe? É assim, a gente tem que aprender a aceitar as mudanças da vida e ver até que ponto você consegue interferir em algumas delas. Porque senão às vezes vocês vão ficar sofrendo à toa, aí você fica estressada à toa e não vai dar muito certo as coisas, né? E
Outra verdade: dormir é mais poderoso do que qualquer cápsula milagrosa. E aí a gente vai entrar, não vou também me estender muito nesse assunto, eu falo que eu não vou me estender, já tô aqui há 15 minutos, né? Mas quando você dorme bem, você provavelmente, as possibilidades de você acordar mais disposto são maiores. Você carregou toda a sua bateria, você descansou, então a sua fome não vai ser tão influenciada pelo seu humor ou por aquele cansaço que você não conseguiu, sabe, ter uma noite de sono reparadora. Você consegue ter uma noção maior de fome e saciedade, sabe? Você também consegue ter esse autocontrole de falar não para algumas coisas que às vezes são mais tentadoras. Então, se você consegue fazer esse sono, que é o tal do sono reparador, você consegue, pode ser que você consiga muito mais benefícios do que ficar tomando shotzinho de cúrcuma, esses cafezinho super faturado, sabe? Super, então. Ou esses whey protein que tem gosto de dadinho, sabe? Às vezes o básico, natural, funciona mais, né? Entenda que dormir tem uma importância, dormir e descansar tem uma importância muito boa para você colher resultados que você busca também, né? E a verdade número 3, que é aquilo que ninguém gosta de ouvir. A constância, ela é muito melhor e mais eficiente do que o extremismo. Às vezes vocês querem mudar tudo de uma vez, porque, não, que agora vai, agora eu vou emagrecer de vez, agora eu isso, agora eu aquilo, aí eu vou marcar nutricionista, vou fazer exame, vou fazer um monte de coisa e vou tomar suplemento, vou tomar vitamina, vou tudo. Às vezes vocês vão para um extremo, vou cortar açúcar, vou cortar pão, vou cortar tudo. Esse extremismo, ele não é sustentável, o corpo ele não gosta muito de ficar tomando esse monte de susto, sabe? Você gosta quando a vida muda do nada também? Você gosta, né? O corpo é igual, gente, o corpo é igual. Às vezes é melhor você ir mudando de pouquinho em pouquinho, mudanças que vão permanecer na sua vida, do que você fazer esses desafios malucos, esse monte de coisa que, eu vou entrar, eu vou me matricular em tal coisa, no desafio tal, não sei o que tem, aí você muda tudo e depois você não aguenta mais, aí você retrocede. Por quê? Porque ficou insustentável. Então, para o corpo é muito mais interessante, muito mais inteligente você manter a constância, em vez de você ficar fazendo a louca que quer mudar tudo de uma vez só, né? Quero emagrecer 10 quilos em um mês. Isso também, né? Vou aproveitar, vou colocar uma outra coisa aqui. Falei que não ia falar de tanto muito, mas eu vou aproveitar, vou falar assim. Já que você já tá aí me ouvindo mesmo, né? Será que é saudável essa coisa também de perder muito peso de uma vez só? Será que é melhor eu acelerar? Porque quanto mais eu perco, aí eu demoro para entrar no efeito platô, que é quando eu paro de emagrecer? Então depende. Às vezes essas pessoas que você vê falando que perdeu 10 quilos em um mês, 15 quilos em, sei lá, 2, né? Ela pode sim, às vezes, estar fazendo um acompanhamento que foi mais engajado, ele tá controlado, é de forma saudável, não é nada maluco, mas às vezes é a primeira tentativa dessa pessoa, que ela não tentou nada. Ela poderia ter uma alimentação que às vezes ela não percebe, que ela não tem qualidade nenhuma, e ela começa a colocar mais qualidade, começa a perceber que algumas coisas que ela comia não fazem sentido. Ela pode ter muito peso para perder. Então uma pessoa que ela tem, sei lá, 150 quilos, 130 que seja, ela é diferente de você que talvez você tem 70 e você quer emagrecer para chegar nos 60, entende? Você não vai perder 10 de uma vez. Para aquela que tem mais peso a perder, talvez ela consiga, entende? Então, para com essas maluquices também de ficar se comparando, né? Isso é outra coisa que você também tem que parar de fazer, certo? E, enfim, então, chegamos ao fim desse vídeo. E o que você acha, né? Aqui fica o convite para você. Que tal se você parar de brigar com o seu metabolismo e aí você aprende a dançar com ele, a respeitar ele? Porque sim, se você trabalha, se você já trabalhou em uma empresa, você sabe, né, que quando você precisa exercer a sua função e você não tem material para você trabalhar, se você não tem
recursos, não dá raiva? Às vezes o seu corpo tá precisando fazer uma limpeza aí, sabe? Fazer o tal do detox dele, ele precisa das vassourinhas, dos produtos de limpeza, você não dá, porque não vê uma folha, não come. E fica aí obcecada querendo contar proteína, contar carboidrato, fazer cetogênica. Por que vocês não pensam em comer mais vegetais e melhorar a qualidade do que você come, sabe? Vai devagar, escuta o que ele tem que te falar, porque o corpo fala na sussurra, assim, no sussurro, no silêncio, né? Ele aconselha você, ele pede as coisas, você que não ouve, né? Você que tá aí querendo baixar aí percentual de gordura, que é uma maluca, querendo entrar na calça pra ontem, e não vai dar certo, né? Ou seja, lembra, seu metabolismo é vivo, ele muda com o tempo e ele responde. E você é parte dessa história. Veja o que dá para você fazer que pode colaborar com isso. Uma das coisas é começar a parar de acreditar nessas mentiras, né? Começar a acreditar nas verdades. Mas olha para você, olha para sua rotina aí, o que você pode fazer para melhorar, certo? E começa de pouquinho em pouquinho. Não precisa fazer grandes mudanças, porque às vezes é melhor você fazer uma coisinha de nada, mas fazer todos os dias. Vamos supor que você começa a fazer 10 minutos de exercício todo dia. Você fala, 10 minutos, mas falam que não adianta. Faz 10 minutos todo dia, que às vezes é o tempo que você tem. Se você conseguir fazer 10 minutos todo dia, é melhor que você fazer 30, um dia só na semana, sabe? É muito melhor, porque você vai ter a constância. Aí você vai ver que você consegue fazer 10, aí você aumenta para 15, aumenta para 20. Com o tempo você vai ver, você tá fazendo um montão, em vez de ficar pensando aí, se torturando para fazer um monte de coisa, certo? Então, deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo. Se quiser sugerir mais temas, é só também falar comigo. Espero que você tenha gostado. Logo, logo a gente se vê de novo aqui na Toca do Corpo.